Olá, então vamos começar a nossa aula de hoje. Então, essa é a nossa primeira aula do tema relacionado à álgebra linear. Então, tudo que estudamos até o momento se pode enquadrar dentro do escopo de geometria analítica, e hoje é a nossa primeira aula relacionada à álgebra linear. Então, só para dar uma motivação para o estudo de espaços vetoriais, vimos dois tipos de estruturas na nossa primeira parte do curso sobre geometria analítica, mas vimos as matrizes, trabalhamos ali nas primeiras aulas com matrizes, e depois os vetores em Rn, tudo bem? Vamos pensar em Rn, tá? E aí, apesar de serem objetos, assim, de certa maneira, parecem diferentes, tem coisas muito semelhantes entre eles, né? A primeira é assim, que tanto nas matrizes quanto nos vetores, eu tinha uma operação chamada de soma, e também, tanto nas matrizes como nos vetores em Rn, eu tinha uma operação que era uma multiplicação. Eu tinha uma multiplicação por escalar. Então eu tinha aqui lambda, eu sabia o que era lambda vezes uma matriz. Aqui eu sabia o que era lambda vezes um vetor de Rn. Tudo bem? E além dessas duas operações que a gente tinha, além disso, essas operações satisfaziam algumas propriedades, né? Então, por exemplo, tinham algumas propriedades. Por exemplo, tinha propriedade associativa, né? Então, fazer A mais B mais C era igual a fazer o A mais o B primeiro, depois somar o C. E para vetores, fazer o V mais U mais W era a mesma coisa que fazer o V mais U mais W. Tá? Tinha outras propriedades, uma propriedade era essa, propriedade comutativa, né, que fazer a soma de A mais B é a mesma coisa que fazer a soma de B mais A, e vetor também. Se fazer o V mais U é a mesma coisa que fazer o U mais V, tudo bem? Então, apesar de eles serem uma matriz, né, você pensar numa matriz e num vetor em Rn, eles serem objetos que, de certa forma, parecem bem diferentes, mas quando você olha o comportamento delas em relação a essas duas operações, né, a operação de soma e essa multiplicação por escalar, vocês veem que elas comportam de maneira semelhantes, tudo bem? Então elas acabam comportando de maneira semelhante. E qual que é a ideia, né, do que vamos ver agora dos espaços vetoriais? Que é assim, como eles têm esse comportamento semelhante, o espaço vetorial, a ideia do espaço vetorial é abstrair essas propriedades, abstrair o que tem de essência nessas duas operações, né? Operação de soma e produto por escalar, multiplicação por escalar, abstrair isso, trabalhar de forma abstrata, de tal forma que todo o resultado que a gente obtém nessa forma abstrata, pensando em espaços vetoriais, você pode aplicar, no caso particular de matriz e vetores em Rn, tudo bem? Então, muitas dessas propriedades que estão relacionadas ali à soma e à multiplicação por escalar, então você vai ter uma propriedade, ao invés de você mostrar uma propriedade, por exemplo, só para matrizes ou só para vetores, você consegue provar isso no contexto geral, e aí, no contexto geral, que é o que vamos ver, que são os espaços vetoriais, e dado que você provou para espaços vetoriais, vale para qualquer um espaço vetorial. No caso, que vamos ver daqui a pouco, as matrizes é um caso de um espaço vetorial, e os vetores Rn também é um caso de um espaço vetorial. Então, como você provou que vale para uma propriedade, você provou que uma dada propriedade vale para qualquer espaço vetorial, então, em particular, vai valer para cada um desses dois. Tudo bem? Então eu acho que a gente pode tentar resumir a ideia de um espaço vetorial dessa forma, né? Tem muitos objetos que têm comportamentos assim, muito distintos entre si, porém, nesse conjunto de objetos, você consegue definir uma soma e uma multiplicação por escalar. E de da forma que essa soma e essa multiplicação por escalar satisfaz algumas propriedades, e essas propriedades são propriedades que, por exemplo, as matrizes e os vetores de Rn também satisfazem. Então, se elas satisfazem essas propriedades, é um espaço vetorial. Tudo bem? Então, essa era só uma motivação básica do porquê, né, a gente estuda espaços vetoriais. Então, vamos começar?
Então vamos definir o que é um espaço vetorial, tá? Então aqui vamos trabalhar com o espaço vetorial sobre R, sobre os números reais. A definição para espaços sobre números complexos é análoga, tá? Não muda, por enquanto aqui não vai mudar nada nessa aula. Então você pode pensar nessa aula vamos pensar em particular por causa dos números reais, tá? Mas se por acaso você trocar os números reais pelos complexos, aqui as definições e o que vamos fazer nessa aula continuam sendo verdadeiras e todas as provas são análogas, tá? Mas vamos então começar a definição, o que é um espaço vetorial sobre os números reais, né? Então, primeiro, ele é um conjunto, tá? Um conjunto ali de objetos, e cada um dos elementos desse conjunto V a gente chama de vetores, né? Tá? Então, você tem um conjunto de objetos ali, que a gente está denotando por V, e além disso, você tem duas operações. Você pode fazer dois tipos de operações. Uma soma, né? Soma ou adição. Então, o que essa soma faz? Ela pega dois vetores e associa um terceiro vetor, tudo bem? Esse terceiro vetor é chamado de soma. Então, é 1 mais V, tudo bem? Então, a soma pega dois vetores e associa um terceiro vetor chamado de soma. E é denotado dessa forma, 1 mais V. Então, é uma operação assim. E a outra operação que é o produto por escalar, ou multiplicação por escalar. Que ele vai pegar um número real, lambda, e um vetor V, e vai associar um vetor, que aqui está sendo denotado por lambda V. Tudo bem? Tá? Então, são duas operações, uma operação binária, pega dois elementos e associa um terceiro, ele chama isso de uma soma, e uma operação que pega um número real e um vetor, e associa um outro vetor, denotado por lambda V, e isso é denotado um produto escalar. Tudo bem? Então, só tem essas duas operações, tá? Só que, para ser um espaço vetorial, ele tem que ter essas duas operações, né, a soma e o produto por escalar, mas tem que satisfazer algumas propriedades além disso, tudo bem? Que propriedades são essas, né? Então, primeiro são as propriedades para a soma. Primeiro, que aquela operação de soma, que está definida ali em cima, ela tem que ser comutativa, tá? Então, fazer o U mais V ou fazer o V mais U, né, trocar a ordem, na soma não tem importância, você sempre consegue chegar ao mesmo resultado. Bem? Então, ele tem que satisfazer a comutatividade. Tá? Então, não importa a ordem que você faça a soma, o resultado é sempre o mesmo. Segundo, tem que ter associatividade. Né? Então, somar o U mais V e depois somar o W é a mesma coisa que você somar o U. Você primeiro somar o V mais o W e depois somar o U, tudo bem? Então essa que é a associatividade que, num certo sentido, diz que a gente pode simplesmente remover os parênteses, tá? Porque não importa a ordem que você faça a soma de três elementos, que o resultado é sempre o mesmo. E a segunda, né, que já, na verdade é uma associatividade usando o produto escalar, que lá nos números reais, você fazer a multiplicação alfa e beta, então alfa e beta vai te dar um número real. Então, te deu o número real e você multiplica esse número real por V. É a mesma coisa que, primeiro você multiplicar o beta pelo vetor V, então isso te dá um vetor, né, por definição, e depois você aplica o vetor, multiplica pelo escalar alfa. Tudo bem? Então, fazer o alfa V, fazer a multiplicação nos números reais primeiro, entre alfa e o beta, e depois multiplicar por V, é a mesma coisa de você fazer a multiplicação escalar de beta com V, e o resultado, no final, você multiplicar por alfa. Tá? Então, dá a mesma, tem que dar o mesmo resultado. Então, essa é a associatividade. Tem que existir um vetor nulo, né? O que é o vetor nulo? O vetor nulo é um vetor que é denotado por zero, né? Então, é um vetor especial ali do conjunto V. Tá ok, toda vez que você somar qualquer que seja o vetor U, com esse vetor nulo, dá sempre U, tudo bem? Então, não importa quem é o vetor que você pegar, se você pegar o vetor e somar com esse vetor nulo, dá sempre o próprio vetor. Tá? Então, a soma com esse vetor nulo não altera o vetor inicial. Tudo bem? Então, essa é a existência de um vetor nulo. Então, você sempre tem que ter um objeto com essa propriedade no seu conjunto V. Segundo, é o inverso aditivo. O inverso aditivo, ele fala que para todo vetor que você pegar, tem que existir um outro, então, para todo vetor U que você pegar,
tem que existir um outro, que é denotado por -u, tudo bem? Então é um outro objeto que está lá no seu universo, no seu conjunto V. Tá ok, se você somar o A com esse outro vetor, né, que está sendo denotado por -u, o resultado te dá o vetor nulo, tudo bem? Então, esse é o axioma do inverso aditivo, tá? Então, para todo vetor que você pegar, tem que existir um outro vetor, tá ok? Quando você faz a soma entre eles, dá o vetor nulo, tudo bem? Então, sempre tem que existir. E tem agora uma regra de distributividade, né? Então, esse é um axioma relacionando a soma de vetores e a multiplicação por escalar. Então, ele fala que alfa mais beta, então, somar dois números reais, alfa e beta, depois de multiplicar por u, é a mesma coisa que você primeiro fazer a multiplicação de alfa com u, depois fazer a multiplicação de beta com u e somar eles, somar os dois vetores, tudo bem? Então, de certa forma, fazer a soma de números reais primeiro ou fazer a soma de vetores primeiro, o resultado é o mesmo. Tá? E esse aqui é a distributividade em relação aos vetores. Né? Então, fazer a soma de u mais v e depois de multiplicar por alfa é a mesma coisa que você multiplicar o vetor u por alfa e depois somar o vetor que é resultante do v multiplicado por alfa. Tudo bem? Então, essa aqui é distributiva. Distributividade, né, no caso. Tá? E a multiplicação por 1, 1 é o número real 1. Então, toda vez que você pegar um vetor e multiplicar pelo número real 1, o resultado dá sempre o próprio vetor. Tudo bem? Isso que as operações têm que satisfazer. Tudo bem? Então, dado um conjunto V e duas operações, o que você tem que fazer para garantir que o conjunto V mundido com essas duas operações é um espaço vetorial? Você tem que verificar que ela satisfaz cada uma dessas propriedades, tudo bem? Cada uma dessas 6 propriedades. Então, isso que é mostrar o que é um espaço vetorial. Então, dado um conjunto V e dado duas operações, você vai checando cada um desses axiomas. Se ele passar em cada um desses axiomas, então esse conjunto munido com essas duas operações é um espaço vetorial. Tá? Caso contrário, se falhar qualquer um desses, então o que você tem não é um espaço vetorial. Então, vamos ver alguns exemplos, o que são espaços vetoriais. Então, como conjunto V, você considera todos os vetores colunas, tá? Então, vetores, nesse caso, de todas as matrizes, né? As matrizes colunas, desculpa. Você considera todas as matrizes colunas de ordem 3 por 1, tá? 3 linhas e uma coluna só, tá? Então, você pode escrever esse conjunto, né? O conjunto, os objetos, como dessa forma, ABC, onde ABC pertence aos reais, tá? Então, isso aqui são as matrizes colunas. E como é que você faz a operação de soma e a multiplicação por escalar? Então, isso aqui a gente já viu, né, nas primeiras aulas. Somar duas matrizes, você soma coordenada por coordenada. E fazer a multiplicação de um escalar por uma matriz, nesse caso uma matriz coluna, basta você fazer a multiplicação em cada uma das coordenadas pelo escalar lambda. Tudo bem? Então, aqui a gente tem a soma, um candidato, né? Está chamando de soma. E aqui a gente tem um produto por escalar, né? Tem uma soma e um produto por escalar. Tá? E a afirmação é que esse conjunto aqui, ó, M31 de R, né, que a gente usa como notação para dizer que é as matrizes colunas, ou simplesmente você pode pensar as matrizes de ordem 3 por 1, então 3 linhas e uma coluna. Então, esse conjunto, né, com as operações definidas aqui em cima, a operação de soma e a multiplicação por escalar, é um produto vetorial, tá? Na verdade, eu estou fazendo a pergunta. Então, se é um produto, é um espaço vetorial ou não, tá? O que você faz para responder essa pergunta, né? Para dizer se esse conjunto M31 de R, né? São essas matrizes colunas, com essas duas operações, se ele é ou não um espaço vetorial, como eu disse, você tem que checar cada um daqueles axiomas que está aqui, tá? Você checa cada um desses axiomas. Se ele passar em cada um desses, então ele é um espaço vetorial. Tá?
Então, para você checar se é um espaço vetorial aqui, né? Você tem que checar cada uma das condições, né? Então, comutatividade, por exemplo, suponha que a gente só vai dar uma olhada em algum daqueles axiomas, porque eles são bem simples. Então, comutatividade, né? Comutatividade falava que o U mais V tem que ser igual ao V mais U, tá? Onde U e V, na verdade, aqui são matrizes colunas. Então, você vai checar. Se fazer o A, B, C mais o D e F, né? Então, você está somando duas colunas. Essa é a matriz U. Você pode pensar essa como a matriz U. E essa é a matriz V. Então, esse aqui dá U mais V, né? Por definição. Só que a soma que está aqui dentro é a soma de números reais. Números reais, a soma é comutativa. Então, essa matriz que está aqui escrita, eu posso escrever também dessa forma, tudo bem? Então, eu só troco a ordem dos elementos aqui. Então, A mais D fica D mais A, o B mais E fica E mais B, e o C mais F fica F mais C, tudo bem? Só que agora você só olha essa matriz coluna aqui, do jeito que ela está escrita como essa soma, é fácil ver que, na verdade, ele é o DEF mais ABC, que é o que está escrito aqui, né? Tudo bem? Mas legal, então a gente provou que fazer o ABC mais o DEF é a mesma coisa que fazer o DEF mais ABC, tá? Então a comutatividade está verificada, tá? Então é verdade que por enquanto, nas matrizes colunas, com aquela operação de soma e multiplicação por escalar, satisfaz que U mais V é igual a V mais U, tá? E aí você tem que verificar cada um daqueles axiomas, né? Então aqui eu desci como exercício para vocês fazerem a associatividade, provar que vale a associatividade nesse conjunto, com essas operações. A existência do vetor nulo, basta você pegar o vetor coluna que só tem 0, 0, 0. Só tem 0 nas suas coordenadas, tudo bem? E aí vocês podem ver que esse vetor nulo aqui vai fazer o papel do nosso elemento nulo, tudo bem? Nosso vetor nulo, na verdade. Inverso aditivo também eu deixo como exercício, mas essa é muito simples, né? Dado um vetor, ou seja, dado uma matriz coluna ABC, basta você pegar outra matriz coluna, que é o menos A, menos B e menos C, bem? Então, e esse vai ser o inverso aditivo para esse elemento. Distributividade também eu deixo como exercício. E a multiplicação por 1, né? Então, se você pegar o número real 1, multiplicar por uma matriz coluna, é igual a você multiplicar cada coordenada da matriz coluna pelo número 1. Bom, mas 1 vezes A, 1 vezes B, 1 vezes C, 1 vezes A é A, 1 vezes B é B, 1 vezes C é C. Tudo bem? Então, 1 multiplicado por um vetor é igual ao próprio vetor, tá ok. Então, é mais um axioma verificado. Tudo bem? Então, se você verifica cada uma das propriedades, você pode concluir, então, que o M31 de R, ele é, de fato, um espaço vetorial. Tudo bem? Tá? Então, é sempre isso. Você tem um conjunto e você tem duas operações. Uma operação você está chamando de soma e outra operação você está chamando de multiplicação por escalar. Aí, para que esse conjunto com essas duas operações seja um espaço vetorial, você tem que verificar cada um daqueles axiomas de espaços vetoriais, tudo bem? Então, então, o que eu estava comentando era que você tem, sempre quando você tiver um conjunto e duas operações, uma operação que você está chamando de soma e outra de multiplicação por escalar, então você tem um conjunto com essas duas operações, para você dizer que ele é um espaço vetorial, você verifica cada uma das propriedades aqui, tudo bem? Cada uma das propriedades de espaços vetoriais. E se ele passar em cada uma dessas propriedades, você pode concluir que o que você tem é, de fato, um espaço vetorial, tudo bem? E o procedimento é parecido com o que a gente fez aqui
no caso das matrizes colunas. Então, aqui um outro exemplo. Bom, vocês já fizeram, acredito que talvez já tenham feito cálculo 1, né? Mas, pelo menos o comecinho dela. Então, você vai pegar, denotar por C de 0π, é o conjunto formado por todas as funções contínuas da forma f, que tem um domínio 0π, e com contradomínio igual aos números reais. Tudo bem? Você pega todo o conjunto das funções que vão de 0π em R, que são contínuas. Tudo bem? E lá você define uma soma, você tem que definir uma soma e uma multiplicação por escalar. A soma, o que quer fazer, dado duas funções, fazer a soma de duas funções? É obter uma função f mais g, tal que, calculado em cada ponto, f mais g de t é igual a f de t mais g de t. Tudo bem? Então, essa aqui é a soma. E a multiplicação por escalar, então, dado uma função f, quem é a função lambda f? Então, a função lambda f, calculada no ponto t, dá como resultado lambda multiplicado por f de t. Tudo bem? Então, aqui é como você define o f mais g. Então, aqui é como você define a soma de duas funções f mais g. E embaixo é como você define a função lambda vezes f. Tá? É isso que eu estou falando. Então, dado uma f, dado uma g, a função f mais g vai ser uma função que vai de 0π em r. E como que como que ela é definida? É de tal forma que f mais g calculado num ponto é igual a você calcular o f num ponto e somar com g calculado no mesmo ponto. Tudo bem? E quem é a função lambda f? É a função que lambda f calculado num ponto t é a mesma coisa que você calcular o f de t primeiro e depois multiplicar por lambda. Tudo bem? E aí, com essas operações, esse conjunto, né, C de 0π, suas funções contínuas de 0π em R, com as operações definidas acima, ele é um espaço vetorial. Tudo bem? Aí eu deixo como exercício vocês provarem que esse espaço é, de fato, um espaço vetorial. Tudo bem? Espaço vetorial das funções contínuas de 0π em R. Interessante, né, comentar, interessante e importante, que assim, você está definindo uma soma, então, dado dois elementos, você vai pegar dois elementos do seu conjunto, a soma tem que ser uma função que também está no seu conjunto, tudo bem? E aqui tudo bem, por quê? Você está pegando duas funções contínuas, então a soma definida dessa forma te dá uma função que também é contínua, tudo bem? Então é um elemento de C de 0π, tá? Então isso é importante. Se você pegar um escalar e multiplicar por uma função contínua, o resultado também te dá uma função contínua. Tudo bem? Então tá ok você fazer essas operações. Tá? Então é importante observar isso, que para começar, as duas operações que você define, tanto a soma como a multiplicação por escalar, elas têm que estar bem definidas, tá? No sentido que você pega elementos do conjunto, o resultado tem que ser um elemento do conjunto também. Legal? Aqui vamos ver mais alguns exemplos? Só vou colocar uma lista. Como a gente, na verdade, vem trabalhando bastante, você consegue mostrar que o próprio conjunto R, com a operação usual de soma e a multiplicação por escalar, que na verdade acaba sendo uma multiplicação dos números reais, ele é um espaço vetorial sobre R. Tudo bem? E mais geralmente, para todo n maior ou igual que 1, se você considerar o Rn como conjunto dessas tuplas, né, x1, x2, xn, conjunto dessas sequências ordenadas, e você define que tem, eu acho, não coloquei, né?
e você define a soma e a multiplicação coordenada a coordenada, né? O que seria isso? Então, x1, xn, mais y1, yn, você define como sendo o x1 mais y1, aí seria os pontos, xn mais yn. Então, se você definir a soma assim, e você define a multiplicação por escalar na forma lambda, x1, xn igual a lambda x1, lambda xn, tá? Então, o Rn com essas duas operações, essa operação de soma e essa multiplicação por escalar, ele também é um espaço vetorial. Tudo bem? Um exemplo mais interessante. Então, para todo n maior ou igual que 1 fixado, considera Pn de R como sendo todos os polinômios reais de grau menor ou igual a n. Tudo bem? Então, pega todos os polinômios que estão lá, todos os polinômios, tal que o grau desses polinômios é menor ou igual a n. Tudo bem? Onde que a gente está... E considera também como polinômio nulo como tendo grau zero. Tudo bem? Por definição. Então, só para ter o zero aqui. Então, esse aqui vai ser um espaço vetorial também, tá? Então, pega todos os polinômios de grau menor ou igual que n. Então, todo esse conjunto com as operações de soma e multiplicação por escalar de forma natural, ele acaba sendo um espaço vetorial também. Tá? Só para deixar claro. Então, você pode pensar no Pn de R como o conjunto formado por todos os polinômios, né? Então, todos os polinômios você pode escrever... Então, é o AN, XN, mais AN-1, XN-1, até o A1x mais A0, ok? O AN, o AN-1, o A1 e o A0 são reais, são números reais, tudo bem? Então, esse é o conjunto que ele está considerando, tá? Todos os polinômios de grau menor ou igual a n. Então, você considera esse conjunto com a operação de soma como soma de polinômios, e a multiplicação de escalar, multiplicar um elemento desse por um escalar, basta você multiplicar cada um dos coeficientes por esse escalar. Tá? Então, com essas operações, isso é um espaço vetorial. E, assim, é sempre interessante, né, quando você está olhando uma definição, então, a gente viu vários conjuntos de operações, então a gente viu vários exemplos de espaços vetoriais. Né? Para assim, que o entendimento fique completo, é bom também mostrar alguma coisa que não é um espaço vetorial. Tá? Por mais que seja fácil, é sempre importante você olhar alguma coisa que não é um espaço vetorial também. Tá? Porque a gente vê vários exemplos do que é um espaço vetorial, mas agora vamos ver um exemplo de que não é um espaço vetorial. Tá? Considera agora Q2 de R, uma coisa parecida, né? É formado por todos os polinômios de grau exatamente igual a 2. Tá? Então, são todos os polinômios que têm grau exatamente igual a 2, com as operações usuais de soma e multiplicação por escalar. Tá? Aí a questão é, isso aí é um espaço vetorial? Tá? Isso é um espaço vetorial? Ó, de cara, você já pode dizer que não, por quê? Porque assim, como você está pensando em polinômios e a operação de soma e multiplicação por escalar ela é usual, ou seja, aquela operação de soma e multiplicação por escalar de polinômios, a primeira coisa que você vê é assim, então são todos os polinômios que têm grau exatamente igual a 2, tá? Então, em particular, o polinômio nulo, que é o polinômio que é sempre igual a zero, ele não está nesse conjunto. Tudo bem? Logo, esse conjunto não vai ter aquele elemento neutro da adição. Então, pronto. Ele já nem é... Por esse motivo, ele já não é um espaço vetorial. Tudo bem? Já não é. Mas tem outros problemas que podem ocorrer. Além disso, tem outros problemas. Outro problema é o seguinte, ó.
Você pega o P1 de x igual a 1 mais 2x mais x ao quadrado. Esse conjunto está no Q2? Tá, porque o grau dele é 2. Exatamente igual a 2. E agora você pega o P2, que é o x menos x ao quadrado. Esse polinômio está no Q2? Também tá, porque o grau dele é exatamente igual a 2. O que acontece se você fazer a soma, né? P1 mais P2. Então você vai fazer a soma de vetores, né? P1 mais P2 vai dar 1 mais 3x. Ué, mas 1 mais 3x não está no Q2. Né? 1 mais 3x não está no Q2. Por quê? Porque o 1 mais 3x, o grau desse polinômio é o quê? É 1. Tá? Logo, sua soma nem está definida. Tudo bem? A soma de vetores aqui nem está definida. Porque você pegou dois elementos que estão no conjunto Q2, mas a soma nem está no conjunto Q2 mais. Tudo bem? Então, esse é um outro motivo que, na verdade, a operação de soma, nesse caso, nem está definida. Tá? Então, por isso que esse, na verdade, é outro motivo pelo qual o Q2 não é um espaço vetorial. Tudo bem? Legal. Então, essa é a nossa parte. Primeiro, fizemos uma definição de espaços vetoriais e vimos alguns exemplos.